Oi pessoal, Pastor Sérgio Bento, PS82 Português, PS82 Português. Eu vou estar postando somente um vídeo mais a respeito da historicidade da doutrina pré-tribulacionista no princípio da igreja. Hoje nós vamos estar considerando Eusébio de Cesareia, que viveu no ano 260 a 340, ou seja, no final, na segunda parte do terceiro século e no começo do quarto século. Isso é somente para provar que a ideia, a discussão da doutrina pré-tribulacionista já existia no princípio da igreja e prova, mais uma vez, que aqueles que acusam os pré-tribulacionistas de adotar uma invenção moderna de John Nelson Darby em 1830 está completamente errada e chega a ser até mesmo mentira. Eu espero que você coloque atenção no que vamos estar considerando hoje e que então você espere pelos próximos vídeos, porque aí então nós vamos considerar passagem por passagem a respeito da seriedade e de como a ideia da doutrina pré-tribulacionista é a melhor opção que o cristão tem. É, na realidade, a doutrina correta. Deus abençoe. Resumo das 9 passagens de arrebatamento pré-tribulacionista de Eusébio e sua escatologia. Introdução. A pesquisa de Lee W. Brainerd nos escritos gregos dos primeiros pais da Igreja descobriu 9 passagens previamente desconhecidas sobre o arrebatamento pré-tribulacionista nas obras de Eusébio de Cesareia. Essas descobertas são significativas porque desafiam a afirmação comum de que a teologia do arrebatamento pré-tribulacionista é meramente uma invenção moderna. Além disso, demonstram que mesmo teólogos amilenistas que seguiam a teologia da substituição e praticavam interpretação alegórica das passagens proféticas relacionadas a Israel, ainda podiam defender uma visão de arrebatamento pré-tribulacionista. As 9 passagens de arrebatamento pré-tribulacionista de Eusébio. Primeiro fragmentos em Lucas 17, 26. Nesta passagem, Eusébio traça um paralelo entre o dilúvio de Noé e o fim dos tempos. Assim como o dilúvio não veio até que Noé entrasse na arca, Eusébio argumenta que o cataclismo da destruição não acontecerá antes que os justos sejam reunidos na arca celestial de Deus. Ele afirma explicitamente que todos os justos e piedosos devem ser separados dos ímpios e reunidos na arca celestial de Deus. Somente após essa reunião, o mundo entra em um tempo quando nem mesmo um homem justo será mais encontrado entre a humanidade, durante o qual os ímpios foram transformados em ateus pelo anticristo e o mundo inteiro é dominado pela apostasia. Só então a ira de Deus virá sobre os ímpios. Brainerd observa que isso estabelece claramente uma sequência de 1. Arrebatamento, 2. Tribulação e 3. Segunda vinda. Segundo fragmentos em Lucas 18, 1 a 8. Comentando sobre a pergunta de Jesus sobre encontrar fé na terra, Eusébio descreve um futuro lapso de fé durante o tempo da apostasia, quando pessoas fiéis serão escassas. Ele então faz uma declaração impressionante. De repente, não haverá nem mesmo um, porque alguns foram tomados e os outros deixados para trás, entregues às águias. Esta remoção dos crentes introduz o lapso de fé entre a humanidade, após o qual Deus vingará seus santos que foram mortos pelos ímpios. Brainerd identifica isso como outra clara sequência pré-tribulacionista. 1. O desaparecimento repentino da igreja. 2. O tempo da apostasia. E 3. O julgamento de Deus. Terceiros fragmentos em Daniel. Eusébio discute o ensino de Paulo sobre a segunda vinda de Cristo em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17, observando que Paulo estabelece a vinda do anticristo nos tempos finais e sua depravação, e depois disso a aparição gloriosa de nosso Salvador. Brainerd observa que Eusébio faz uma clara distinção entre o arrebatamento e a aparição gloriosa, com o tempo do anticristo intercalado entre eles. Quarto comentário, nos Salmos, Salmo 75. Nesta passagem, Eusébio discute a exaltação dos justos, referindo-se ao ensino de Paulo
sobre a ordem da ressurreição, pois as primícias é Cristo, depois os que são de Cristo em sua parousia, depois o fim. Brainerd observa que Eusébio, como a milenista, equipara a parousia com o arrebatamento e o fim com a segunda vinda, distinguindo entre esses dois eventos. Quinto comentário nos Salmos, Salmo 42, 5. Eusébio descreve a recompensa daqueles que aguardam a vinda do Senhor como sendo trazidos à sua presença, sendo carregados ao alto pela hóstia angélica. Ele cita diretamente a passagem do arrebatamento de Paulo. Seremos arrebatados nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Brainer destaca que Eusébio conecta isso à reunião e elevação dos crentes pelos anjos. Sexta introdução elementar geral, ponto 31 sobre ele. Usando uma construção quando, então, Eusébio afirma que quando ele tiver terminado seu templo espiritual de pedras racionais e anímicas que a sua igreja, o próprio Senhor, virá. Então, após esta vinda à sua igreja, ele prenuncia as coisas de sua segunda vinda. Brainerd interpreta isso como distinguindo entre o arrebatamento e a segunda vinda, com o arrebatamento ocorrendo quando o templo espiritual estiver completo. Sétimo comentário sobre Isaías, livro 1, seção 54, sobre ele. Eusébio novamente faz referência ao ensino de Paulo sobre a ordem da ressurreição. Cristo é as primícias da nova era, depois os que são de Cristo em sua parousia, depois o fim. Brainerd observa que Eusébio usa parousia como um termo técnico para se referir ao arrebatamento, distinto de o fim, que se refere à segunda vinda. Oitavo comentário sobre Isaías, livro 2, seção 24, parte sobre Isaías 43, versículos 5 a 6. Nesta passagem, Eusébio descreve Deus reunindo seus muitos filhos em sua cidade celestial, elevando-os, fazendo-os voar pelos ares, erguidos como pássaros nos ventos. Ele afirma explicitamente que isso é realizado através de poderes angélicos. Brainerd observa a rica diversidade de terminologia de arrebatamento usada por Eusébio, incluindo palavras para reunir, voar, elevar e erguer. Nono comentário sobre Isaías, livro 2, seção 58. Eusébio descreve como, no tempo do fim, Deus trará os crentes para a cidade de Deus, a Jerusalém celestial, elevando-os como fez com Elias, carregando-os sobre carruagens angélicas. Ele conecta explicitamente isso ao ensino de Paulo, de que seremos tomados nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Estrutura escatológica de Eusébio. A análise de Brainerd revela vários aspectos-chave da estrutura escatológica de Eusébio. 1. Eventos distintos. Eusébio claramente distingue entre o arrebatamento e a segunda vinda como eventos separados, com o período de tribulação ocorrendo entre eles. Segunda ordem dos eventos. Consistentemente, em várias passagens, Eusébio apresenta uma sequência de 1. Arrebatamento, 2. Tribulação, apostasia, anticristo e 3. Segunda vinda, julgamento. Terminologia. Apesar de ser um amilenista que seguia a teologia da substituição, Eusébio usa parousia como um termo técnico para o arrebatamento distinto de o fim, que se refere à segunda vinda. Quarto rico, vocabulário de arrebatamento. Eusébio emprega terminologia diversa para descrever o arrebatamento, incluindo sinago, reunir, meteoros, meteoros, voar, analambano, elevar, paralambano, reunir, upocufizo, erguer. 5. Paralelos bíblicos. Eusébio traça paralelos entre o arrebatamento e eventos bíblicos, como Noé entrando na arca e Elias sendo levado em uma carruagem.
significado dessas descobertas. As descobertas de Brainerd são significativas por várias razões. 1. Elas adicionam substancialmente ao corpo de passagens patrísticas sobre o arrebatamento pré-tribulacionista previamente conhecidas. 2. Elas fortalecem o argumento de que a teologia do arrebatamento pré-tribulacionista não foi uma invenção moderna, mas teve adeptos na igreja primitiva. 3. Elas demonstram que mesmo teólogos que seguiam a teologia da substituição e praticavam interpretação alegórica das passagens proféticas podiam ainda defender uma visão de arrebatamento pré-tribulacionista. 4. Elas mostram que Eusébio, apesar de ser amilenista, fazia a mesma distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda que os pré-tribulacionistas modernos fazem. Estas 9 passagens das obras gregas de Eusébio fornecem evidências convincentes de que a teologia do arrebatamento pré-tribulacionista tem raízes históricas mais profundas do que muitos críticos reconheceram, desafiando a afirmação comum de que foi inventada no século XIX.